Uma pergunta que define tudo. Quem é Deus? De onde ele veio? Ele foi criado por alguém? Eu e você, em algum momento da vida, já olhamos para o céu, para o universo e nos fizemos essas mesmas perguntas. E a resposta é o que separa a ciência da fé, o ateísmo da crença e o acaso do propósito. Será mesmo que ele existe? Ou só é uma obra da ficção humana por alguém superior que pode realizar desejos como um gênio da lâmpada? Então, fique até o final, pois há muitas informações que você nem imagina que estarão ao longo deste vídeo. Vamos explorar juntos o que os grandes pensadores e cientistas dizem e o que a palavra de Deus nos revela. E ao final, eu quero que você me diga o que ressoa mais fundo no seu coração. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro e essa é a nossa jornada para entender as grandes perguntas da vida. Quando a gente se depara com a imensidão do universo, nossa mente finita logo procura uma causa. Se tudo precisa de um começo, de um porquê, então Deus também precisa de um. Essa é a lógica de muitos cientistas e pensadores, como Stephen Hawking. Ele, em sua genialidade, propôs que a gravidade foi suficiente para criar o universo do nada. A lógica é poderosa, mas será que ela é completa? A ciência pode nos dizer como o universo funciona, mas será que ela pode nos dizer por que ele existe? Essa é a pergunta que muitos evitam. A ciência é incrível e nos dá ferramentas para entender o mundo, mas a sua linguagem é puramente mecânica. Ela nos mostra as engrenagens, mas não nos diz quem projetou a máquina ou qual é o seu propósito. E é aqui que a gente se sente um pouco vazio, buscando uma resposta que a física não pode dar. Se essa reflexão já está tocando você de alguma forma, eu te convido a fazer parte dessa família. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveite para deixar o like para não esquecer. Assim você nos ajuda e muito no engajamento. Obrigado. Deus te abençoe. A ciência nos diz que o universo é um lugar de leis perfeitas e finamente ajustadas. Pense em como tudo no universo se encaixa, como se fosse um quebra-cabeça perfeito. Se a força da gravidade fosse apenas um pouco mais forte, o universo teria colapsado. Se fosse um pouco mais fraca, ele teria se dispersado e nada se formaria. O físico Sir Roger Penrose, por exemplo, calculou as chances de um universo como o nosso ter surgido por acaso. Ele disse que seria um número tão grande, com tantos zeros, que seria impossível escrever em um pedaço de papel. Ele o chamou de um número louco. E é por isso que, por mais que a ciência tenha suas explicações, a fé cristã nos oferece algo que se encaixa perfeitamente nesse cenário. Ela nos apresenta um arquiteto, um criador, que colocou cada peça no lugar certo com um propósito e um amor infinito. Como a Bíblia nos diz, em Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A fé cristã não se intimida com a pergunta sobre a origem de Deus, porque ela parte de uma premissa que transcende o tempo. Deus não tem uma origem. Para o teólogo e filósofo C.S. Lewis, Deus não está dentro da história do universo, mas ele é o autor da história. O autor não precisa ser criado por seu livro, ele existe fora dele. A Bíblia nos mostra isso de forma dramática em Êxodo 3,14. Quando Moisés pergunta a Deus quem ele é, a resposta é a mais poderosa de todas. Eu sou o que eu sou. Essa frase não é apenas um nome, é a declaração de que Deus é a própria existência, a fonte de toda a realidade. Ele não foi feito, ele sempre foi. Como lemos no Salmo 90, 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não tem um passado nem um futuro, porque ele está acima do tempo. E para nós, que vivemos presos aos ponteiros do relógio, essa é uma verdade libertadora e confortante. Você pode estudar a Bíblia, a física, a filosofia, mas no final das contas, o que nos aproxima de Deus é o que sentimos em nosso coração. Para muitos, a ideia de um universo sem propósito é desoladora. Onde a ciência vê o acaso, o coração humano clama por um significado. E o que a nossa fé nos oferece é exatamente isso, um propósito. Ela nos diz que fomos criados por um ser que nos conhece e nos ama, que as nossas lutas não são em vão e que cada momento da nossa vida tem um motivo. E é aqui que eu gostaria de te fazer um convite ainda maior. Se a sua fé tem te dado respostas, assim como tem dado na minha caminhada, se junte a nós para que essa mensagem de esperança e significado alcance mais pessoas. Então, para você, qual a maior evidência da existência de Deus? E o que você acha mais fascinante? Um universo que surgiu do acaso ou um universo criado por um Deus com um propósito? Deixe a sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa.